Eu engordei e eu sei o porquê que isso aconteceu e eu vim aqui nesse vídeo te alertar para não acontecer o mesmo com você. Então fica aqui comigo, meu nome é Grazi Bittencourt e você está no canal Magra e Bela Sempre, que eu ainda não sei o nome novo do canal novo. Vocês têm sugestões? Deixa aqui nos comentários para mim, porque eu já mudei o título para o meu nome, mas ainda não sei. Bom, gente, o que eu observei? Tô tentando arrumar uma posição. Isso, assim melhor. Eu engordei 3 quilos. Eu tava com 73 quilos e agora eu tô mais ou menos com 75 e meio, enfim. Quase 3 quilos que eu engordei nesses últimos 15 dias. E aí eu fiquei refletindo, né? A gente, quando comete um deslize, a gente precisa refletir para descobrir o que aconteceu. E na realidade eu sei o que aconteceu. Fiz um vídeo recentemente para vocês falando da minha dificuldade em realizar atividade física. Já fui ver outras modalidades, como o Pilates, mas nesse momento está um tanto quanto desafiador o valor do investimento mensal para mim, em função das obras que eu estou fazendo. Fui ver a possibilidade de fazer natação, mas os horários não estão muito adequados para o meu ritmo de vida, até porque eu tomei algumas decisões e eu tenho colocado isso em prática. E o porquê que eu engordei? Por que eu engordei esses 2,5 kg, 2 quilos, né? Eu já tenho observado há muito tempo, muito tempo, que após a semana, após os dias do lixo, né, que eu faço no final de semana, eu sempre estou um pouquinho mais inchada na segunda-feira, mas que no decorrer da semana meu corpo volta ao normal. Então essa flutuação de peso é em função do inchaço gerado pelo consumo de carboidrato, né? Porque no final de semana eu passeio, eu como coisas que a minha filha pede pra gente fazer, ou que meu marido tem vontade, ou que eu mesma tenho vontade, porque eu não nego, eu adoro pizza, gente. De vez em quando tenho vontade de comer hambúrguer e eu como, eu não fico passando vontade, porque eu acho que não é esse o caminho. A gente precisa aprender a se controlar, mas não, se a dieta for excessivamente rígida, e a low carb já é uma dieta muito restritiva, acaba ficando muito difícil da gente manter. Então, durante a semana, eu tenho feito normalmente dieta low carb, né? Consumo um volume grande de proteína, verduras, legumes e frutas, mas eu já estava mais numa fase de manutenção. Então eu já comi algumas frutas que a gente não consome na dieta low carb, como mamão, manga, banana, mais à vontade, né? Eu não estava restrita apenas ao morango, à amora, ao mirtilo, a essas frutas essas frutas vermelhas, que são as frutas permitidas. Eu também já estava começando a comer uma batata, uma mandioca, né? Os carboidratos complexos, que são saudáveis e que são permitidos em moderação. Porque chega um determinado momento da dieta low carb que, se a gente não volta ao consumo dos carboidratos, a gente continua emagrecendo. E chega uma hora que não dá mais, né? E aí, o que aconteceu? Eu vou contar uma coisa muito particular para vocês agora. É algo que pouquíssimas pessoas sabem. Mas o meu pai passou, ano passado, por 2 cirurgias de câncer e fez radioterapia. E eu perdi a minha mãe há 10 anos atrás por causa de câncer, né? Ela começou com um câncer de pulmão, que foi para os ossos, dos ossos foi para o cérebro, e ela lutou contra essa doença durante quase 6 anos. E ela veio a falecer em 2011, 11/11 de 2011. Foi o dia que ela faleceu. E é uma doença muito cruel. Quem passa por ela sabe o quanto essa doença devasta a própria pessoa. Eu acho que traz um significado novo para a vida daquela pessoa que passa por isso, como de todos os entes queridos e os familiares. E eu cometi um erro que eu não me perdoo, eu não consigo ficar em paz em função disso, e em função desse erro eu tomei uma decisão muito séria na minha vida.
E qual foi o meu erro? Uma semana antes da minha mãe falecer, ela estava internada fazendo uma radiocirurgia. Ela já tinha tido câncer no cérebro, o câncer voltou, ela já tinha feito todas as sessões que ela poderia fazer de radioterapia, e aí o radiologista sugeriu o tratamento da radiocirurgia. Ele disse que ela não tinha como escapar do procedimento, né, de fazer a radioterapia, mas que no caso dela teria que ser a radiocirurgia. E a gente sabia, porque ela já estava muito debilitada da doença, que seria algo muito forte para ela, né? E ela fez a primeira sessão de radiocirurgia internada e 15 dias depois, na semana seguinte, ela faria a segunda sessão. E o que aconteceu? Eu morava na zona oeste de São Paulo, no bairro da Lapa, e minha mãe estava internada na região central de São Paulo, em direção à zona sul, no bairro do Paraíso. E para quem conhece São Paulo, sabe que o trânsito de São Paulo é uma coisa infernal. E a minha tia, que estava dormindo com ela naquela noite, me chamou porque disse que minha mãe queria me ver, minha mãe queria falar comigo. E já era quase 9 horas da noite, o trânsito para chegar até lá era umas 8 e pouco da noite, eu ia demorar, era meu rodízio, eu ia demorar mais de 1 hora e meia para chegar lá. Acordar cedo no dia seguinte, eu falei para minha tia, eu falei, tia, na semana que vem eu vou, no final de semana eu vou até aí para falar com a minha mãe. Fala para ela que eu não consigo ir hoje. E eu não consegui mais falar com a minha mãe. Infelizmente, eu não tive mais a possibilidade de falar com a minha mãe e isso me machuca até hoje. E em função disso, eu prometi para mim que eu nunca mais ia deixar de estar perto de um familiar meu, de um ente querido, nesses momentos difíceis. Pelo familiar, por mim enquanto pessoa, porque eu acho que não existe nada mais importante do que as pessoas que a gente ama, do que estar perto das pessoas que a gente ama. E o meu pai veio adoecer, né? Foi um choque para todo mundo, porque meu pai sempre teve uma saúde de ferro. E ele veio adoecer e desde então, aí entrou a pandemia no meio do caminho, enfim, todo esse vucu-vucu que a gente está vivendo. E eu prometi para mim mesma que eu ia curtir o meu pai o máximo que eu pudesse. Não só o meu pai, como os meus irmãos, os meus sobrinhos, enfim, todos aqueles que eu amo. Então eu tenho convivido muito com o meu pai, graças a Deus, a gente se vê. Nossa, acho que ele mora em outro lugar, né? Eu moro no interior de São Paulo, na cidade de Itupeva, ele mora em Aldeia da Serra. Isso dá 1h30, 1h40 de distância, né, de um para o outro, mas eu tenho visto meu pai com uma frequência muito grande, a gente tem viajado juntos, eu vou passar o fim de semana na casa dele, porque eu quero estar perto. Meu pai é o meu herói, essa é a verdade, ele ainda é o meu herói como era quando eu tinha 5, 6, 7, 10, 12 anos. Eu amo demais o meu pai. Então eu tenho estado muito perto dele. E ele aposentou há 3 anos. E depois disso ele está desenvolvendo um hobby muito gostoso. Meu pai é um cozinheiro de mão cheia. Gente, vocês não têm ideia do que ele faz na cozinha. Ele está com 72 anos, acabou de fazer 72 anos. E ele é um cozinheiro de mão cheia. Então assim, eu vou para a casa dele. Vocês acham que eu deixo de comer o que ele faz? De jeito nenhum. Eu como e como com vontade. Eu meto o pé na jaca mesmo. Ele dá risada. E aí é vinho, queijo, massa, carne. A carne tudo bem, eu posso. Mas todos os agregados ao redor dela não são muito bem vistos na dieta low carb. Mas é um prazer que eu estou me permitindo. Junto disso, eu parei a atividade física quando fez o frio. Então, o meu metabolismo, que era um metabolismo mais acelerado em função da musculatura que eu já tinha ganho, eu acabei perdendo. Mas eu não diminuí a quantidade do que eu como. Eu continuei comendo quando eu fazia atividade física. E aí tá o meu segundo erro. Então, eu tô comendo muito à vontade nos finais de semana aquilo que não é permitido. Eu não estou fazendo atividade física. E eu
voltei a menstruar. Então agora eu tô super inchada. Então isso tá gerando uma flutuação maior do meu peso. Então eu vim aqui passar esse relato para vocês, mas no sentido de vocês se atentarem aos dias do lixo, não meterem demais o pé na jaca, voltando, não parar a atividade física, e eu vou voltar e vou intensificar a atividade física na minho vida, retorno amanhã mesmo. E além disso, quando retornar ao dia do lixo, retornar com uma alimentação mais saudável possível, evitando os carboidratos, principalmente aquilo que tem glúten, né? Porque o glúten faz muito mal mesmo, eu sou intolerante a glúten. E também cuidado com os excessos. Então, jejum intermitente, dieta low carb, firme e forte e atividade física, para que vocês não cometam esse mesmo erro que eu cometi, porque eu engordei e agora eu quero voltar para o meu peso, quero voltar aos 73, que era o peso que me fazia me sentir melhor. Espero que vocês tenham gostado desse relato. Vocês já passaram por isso no meio da dieta? Deram aquela deslizada e engordado? Aconteceu comigo e eu espero que não aconteça novamente, porque agora eu vou vigiar melhor. Um super beijo no coração e até o próximo vídeo. Tchau!